Bem-vindo ao canal Aulas de Português, eu sou o professor Bueno. Hoje, pronome parte 3, área de estudo ainda morfologia, tema da aula classes de palavras. E não se esqueça, inscreva-se no canal, curta e deixe seu comentário. Boa aula! Vamos começar pelo pronome de tratamento. Os pronomes de tratamento são termos respeitosos, empregados normalmente em situações formais, mas, como toda regra tem exceção, a palavra você, que está aí entre aspas, é o único pronome de tratamento utilizado em situações informais. Exemplo: você deve seguir as regras impostas pelo governo. A senhora deixou o casaco cair na rua. Vossa Magnificência irá assinar os diplomas dos formandos. E Vossa Santidade é muito querido, disse o sacerdote ao Papa. Observe que na primeira frase, o pronome de tratamento você, ele sugere aí uma conversa informal, praticamente entre dois amigos, um aconselhando o outro. Então, nesses momentos, a forma de tratamento você é adequada. Agora, a senhora deixou o casaco cair na rua. A segunda frase. Já quando lidamos com uma pessoa mais velha, o correto é utilizar uma forma de um pronome de tratamento mais formal. Então, a palavra senhora. Vossa Magnificência. Daí foi utilizado para autoridades, aí no caso a autoridade que vai assinar os diplomas dos formandos. Então, utilizou-se uma forma de tratamento, um pronome de tratamento formal, Vossa Magnificência. E Vossa Santidade é muito querido, disse o sacerdote, a quem? Ao Papa. Então, nós estamos revelando aí uma autoridade religiosa, a qual utilizamos o pronome de tratamento, Vossa Santidade. Vamos continuar? Aqui eu separei para você os pronomes de tratamento, as abreviações e o emprego. Então, pause o vídeo, dê uma lida boa e perceba aí que o pronome de tratamento você, que é o emprego dele, é o único pronome de tratamento utilizado em situações informais. Então, todos os outros pronomes de tratamento são usados em situações formais, professor? Sim. Senhor, senhora, Vossa Excelência, Vossa Magnificência, Vossa Senhoria. Quem vai usar esses tipos de pronomes de tratamento se não for numa situação, num contexto formal? Então, dê uma lida boa nos pronomes de tratamento, nas abreviações e nos empregos. E vamos adiante. Agora, pronome indefinido. Olha o nome aí, indefinido. Empregados na terceira pessoa do discurso, o próprio nome já indica que os pronomes indefinidos substituem ou acompanham o substantivo de maneira vaga ou imprecisa. Exemplos: nenhum vestido serviu na Antônia. O termo nenhum acompanha o substantivo vestido de maneira vaga, pois não sabemos de que vestido se fala. Outras viagens virão. O termo outras acompanha o substantivo viagens, sem especificar quais viagens serão. Viu que é fácil? Alguém deve me explicar a matéria. O termo alguém significa uma pessoa cuja identidade não é especificada ou definida. De novo, então, portanto, substitui o substantivo da frase. Então, é um pronome indefinido. Cada pessoa deve escolher seu caminho. O termo cada acompanha o substantivo da frase pessoa, sem especificá-lo. Então, esse é o pronome indefinido. Fácil, né? Vamos adiante? Então, veja abaixo a tabela com os pronomes indefinidos, variáveis e invariáveis. Sim, os pronomes indefinidos podem ser variáveis e invariáveis. Olhe aí os pronomes indefinidos variáveis. Algum é uma palavra que ela pode ser flexionada e se transformar em alguma, alguns, algumas, a outra, nenhum, nenhuma, nenhuns, nenhumas, muito, muita, muitos, muitas, pouco, pouca, poucos, poucas. Então, essas palavras podem ser flexionadas. Então, toda palavra que pode ser flexionada, ela é variável. Toda palavra que não pode ser flexionada, ela é invariável. Aqui no caso, nós estamos estudando sobre os pronomes indefinidos. Então, eles podem ser, sim, variáveis e invariáveis. Olha os invariáveis aí. Quem, alguém. Essa palavra quem,
alguém, você não pode flexionar ela porque ela vai mudar o sentido. Se você tentar fazer alguma outra palavra aqui, até mesmo tentar inventar, né, alguma palavra aqui, porque você não vai conseguir fazer com que essa palavra seja flexionada e traga o mesmo sentido que é de origem. Quem, alguém, ninguém, tudo, nada, outrem, algo. Cada. Então, como ela não pode ser flexionada, ela é invariável. E como ela é um pronome indefinido, é um pronome indefinido invariável. Então, vamos adiante. Pronome relativo. Os pronomes relativos se referem a um termo já dito anteriormente na oração, evitando assim a sua repetição. Esses termos eles podem ser palavras variáveis e invariáveis. Palavras variáveis, aquelas que podem ser flexionadas, e as invariáveis, as que não podem ser flexionadas. Já falamos agora há pouco. Substantivo, o adjetivo, o pronome ou o advérbio. Exemplo: os temas sobre os quais falamos são bastante complexos. A palavra, o termo separado os quais faz referência ao substantivo dito anteriormente, temas. Não é? Olha aí de novo. Os temas sobre os quais o quê? Temas sobre o que nós estamos falando. Viram que nós acabamos de falar que esses termos são palavras variáveis e invariáveis, e eles se referem a um termo já dito anteriormente na oração? Vamos ao outro exemplo. São plantas cuja raiz é muito profunda. Olha a palavra cuja. Aparece entre dois substantivos, plantas e raiz. E faz referência ao qual? Aquele dito anteriormente, ao substantivo que foi dito anteriormente. De novo, os pronomes relativos se referem a um termo já dito anteriormente na oração. Então, cuja aparece entre dois substantivos, plantas e raiz, e faz referência àquele dito anteriormente, plantas. O outro exemplo: Daniel visitou o local onde nasceu seu avô. Onde é a palavra destacada que faz referência ao substantivo local. Daniel visitou o local onde está fazendo referência a qual palavra? Palavra local. Nasceu seu avô. Observaram? Então, o pronome relativo é aquele pronome que vai se referir a um termo já dito anteriormente na oração. Então, esses termos podem ser palavras variáveis e invariáveis, e são os substantivos, os adjetivos, os pronomes ou os advérbios. Outro exemplo: tive as férias que sonhava. Olha aí a palavra destacada que faz referência ao substantivo férias. Tive as férias que sonhava. Férias que. Então, estou falando de quem? Esse que está dando referência à palavra férias, substantivo, que faz referência ao substantivo férias. Então, esse é o pronome relativo. Então, olha aí as palavras variáveis e invariáveis aparecendo novamente. Aqui nós estamos estudando pronome e agora são os pronomes relativos. Os indefinidos também podem ser divididos em variáveis e invariáveis. Aqui os pronomes relativos também. Então, essas palavras variáveis e invariáveis, elas querem dizer: variável é aquela que pode sofrer flexão, aquela palavra que pode sofrer flexão, e invariável é aquela que não pode sofrer flexão. Aqui nos pronomes relativos nós também temos essa divisão entre palavras variáveis e invariáveis nos pronomes relativos. Variáveis: o qual, a qual, os quais, as quais. Observaram que o qual pode ter essa variação de a qual, os quais, as quais. Então, cujo, cuja, cujos, cujas, pode ser flexionada essas palavras. Já a palavra quem, que e onde, não temos como flexionar e manter o valor semântico original. Então, essa palavra ela é invariável. Então, é um pronome relativo invariável. Vamos adiante? Pronome interrogativo. O nome já diz tudo. Os pronomes interrogativos são palavras variáveis e invariáveis. Olha aí, de novo, os pronomes interrogativos podem ser palavras variáveis, que são palavras flexionadas, e podem ser palavras invariáveis, que são palavras que não podem ser flexionadas. Lembram? E essas palavras são empregadas para formular perguntas diretas e indiretas. Exemplo: quanto custa a entrada para o cinema? Uma oração interrogativa direta.
Quanto custa a entrada para o cinema? Você foi direto ao ponto. E informe quanto custa a entrada para o cinema. Observe aí que você perguntou a mesma coisa, mas agora de forma indireta. Informe quanto custa a entrada para o cinema. A oração interrogativa indireta, mas todas as palavras aí, elas são um pronome interrogativo. Quem estava com Maria na festa? Oração interrogativa direta. Quem estava com Maria na festa? Agora, observem a indireta, a oração interrogativa indireta. Ela queria saber o que teria acontecido com Lavínia. Observaram que ela não vai direto ao ponto. Dá uma volta um pouquinho na oração para você fazer um sentido diferente, na forma inversa, direta e indireta. Ela queria saber o que teria acontecido com Lavínia. Então, esses são os pronomes interrogativos. Também é simples. Vamos adiante? Aqui abaixo uma tabela com os pronomes interrogativos variáveis e invariáveis, para você memorizar. Variáveis: qual, quais no plural, quanto, quantos no plural, quanta, quantas no plural. Já as invariáveis: quem e que. Obrigado, aluno, para você que chegou até aqui. Fique atento às próximas aulas. Volte, revise todo o conteúdo e não se esqueça, inscreva-se no canal, curta e deixe seu comentário. Até a próxima aula. Um abraço do professor Bueno.